PES. Foi só isso que Motor Slice precisou para ser um dos jogos mais vendidos de 2026. Um estúdio de 2 irmãos, num quarto, quase sem dinheiro de marketing, e mesmo assim, eles conseguiram mais de 200 mil listas de desejos antes do lançamento do seu jogo. 74 mil cópias vendidas nas 2 primeiras semanas. Entrada direta no Xbox Game Pass logo no dia 1. E é claro, ficaram entre as 50 demos mais jogadas no maior festival da Steam. E boa parte desse sucesso começou com uma garota de anime que fica sem graça quando você olha pra ela. Cada um dos números que eu falei foi consequência de uma decisão de marketing tomada antes de existir um único código de linha. E pra entender isso, eu preciso voltar no tempo, pra falar de não um sucesso, mas sim de um grande fracasso. Antes de falar do fracasso, temos que falar sobre o tamanho do problema. Hoje em dia são lançados mais de 50 jogos por dia na Steam. Por dia. A maioria não tem nem 10 análises. Eles nascem e morrem de forma invisível. Ninguém nem sequer fica sabendo que aquele jogo existe. Para um indie ser descoberto nessa avalanche é quase que um milagre, ou um grande trabalho de marketing. Para você ter noção do que o Motor Slice fez na indústria, 7 mil listas de desejos já é considerado um bom começo, mas o Motor Slice tinha mais de 200 mil antes do lançamento. Tudo isso sem queimar rios de dinheiro. Então, como explicar isso? Em 2022, esses mesmos 2 irmãos lançaram o Tuggles, um jogo de plataforma 3D de quebra-cabeças, com os cubinhos coloridos. E o Tuggles não era um joguinho ruim, pelo contrário, ele teve publisher de verdade, saiu pra PC, PS5, Xbox e até mesmo Switch, e tirou notas decentes na crítica. E os devs passaram 5 anos produzindo esse jogo. E sabe quantas análises ele tem na Steam? 170. E pra piorar tudo, elas ainda são apenas mistas. Pensa nisso, 5 anos de trabalho em um jogo bom, com publisher internacional e lançado em todo console que existe. E ainda assim, quase ninguém soube que ele existia. E é essa a lição mais importante de toda essa história. O Tuggles não fracassou porque ele era ruim, ele fracassou porque ele era invisível. Não foi um problema de qualidade, afinal, os dois sabem sim fazer um jogo. O problema foi o marketing inexistente do Tuggles. E a maioria dos devs, depois de um grande fracasso como esse, ou eles desistem, ou eles repetem o mesmo erro, achando que dessa vez vai dar certo por um milagre divino. Mas esses caras trataram esse fracasso como aprendizado. Por isso, o próximo jogo deles não deveria ser apenas um jogo bom, mas ele deveria ser um jogo que fosse impossível de ser ignorado. 3 meses depois do Tuggles sair, o conceito de Motor Slice já estava em protótipo. E aqui começa a parte genial. A primeira decisão de marketing do Motor Slice veio antes do código. O pitch inicial, nas palavras do próprio dev, foi uma frase só: Prince of Persia, misturado com Mirror's Edge, Shadow of the Colossus e com uma garota de anime fofinha. Pronto, você entendeu o jogo, eu entendi o jogo, a sua mãe entenderia o jogo. E essa é a sacada que quase todo dev ignora. O diferencial do seu jogo não precisa ser uma revolução, um gênero novo, uma mecânica que ninguém nunca pensou. Muitas vezes ele vem de só juntar coisas que o público já conhece e ama. E quando você se apoia em jogos já amados, você herda a vontade dos fãs deles de graça. Se o cara já gosta de Mirror's Edge, parte do seu trabalho já está feita. Ele com certeza vai gostar do seu jogo se for bem feito. E o estúdio fez isso escancaradamente em público. Numa publicação no X, eles perguntaram mais ou menos assim: você curte Prince of Persia, Mirror's Edge, parkour, máquinas pesadas, arquitetura brutalista, mega estruturas, Nier, garota fofinha e drum and bass, que é um gênero de música? Se sim, esse jogo é pra você. Cada palavra dessa que eles soltaram é uma isca mirando em um público diferente. Mas só copiar estilos de jogos não basta. E é aí que entra o game design, onde cada limitação de orçamento virou uma arma do jogo. A equipe não tinha dinheiro pra um jogo super realista, ainda mais usando a pesada Unreal Engine 5. Então, eles fizeram o contrário de muitos jogos hoje em dia. Texturas simples, estética de jogo antigo, mas com iluminação e efeitos modernos por cima. E o resultado é que o Motor Slice é reconhecível numa print de 144 pixels. Você vê uma imagem qualquer do jogo e você sabe que é o Motor Slice. E o jogo em si é muito lindo, cheio de mega estruturas de concreto, que você nem entende o que são, mas você acha elas bonitas. E em muitos momentos o jogo vira uma fábrica de papéis de paredes. E não sou eu que tô falando, várias outras pessoas descreveram a mesma coisa do jogo. O mundo do jogo tem uma estética única que faz você parar muitas vezes pra pensar o porquê que cada coisa existe naquele lugar. E você percebe isso quando todo mundo que joga sente o impulso de parar pra tirar uma print. Isso é praticamente a identidade visual fazendo o trabalho de marketing sozinha. Até a história curta do jogo é a estratégia. A Forbes reclamou que o jogo tem pouca história como forma de crítica, mas com o marketing isso foi genial. O jogo ter pouca história deixa espaço pro fã criar teoria e fanart de graça, que é praticamente o que o jogo sempre quis. Ele sempre quis que os jogadores trabalhassem divulgando o game, e isso funcionou muito bem. Afinal, Motor Slice tem muitos fãs que adoram essa estética do jogo, de ser bem misterioso e de não te contar muito sobre o universo dele. Praticamente é o que Shadow of the Colossus faz. Você já quis criar vídeos como esse, mas não sabe por onde começar? Então chegou a hora. Em breve eu vou abrir a primeira turma do meu curso de edição, que vai do mais básico do Premiere até como conseguir seus primeiros clientes como editor profissional. A turma de estreia vai ter um desconto especial pro curso, além de que o curso é bem acessível para todo mundo. Então entre na lista de espera pelo link
na descrição e garanta já a sua vaga com desconto. Te vejo lá. E a trilha sonora do jogo também foi um grande ponto alto. A trilha foi inteira feita pelo Pizza Hotline, um produtor muito conhecido pelas suas músicas drum and bass. E não é só uma música legal, é mais uma forma de marketing. O cara já tem muitos fãs, e esses fãs viram público do jogo ao saber que as músicas dele estão no game. E apesar de tudo isso ter sido bem genial por parte de uma empresa indie, agora vê um coração de todo o marketing, a personagem. E aqui teve uma aposta cara para um jogo indie. Eles simplesmente contrataram a Kira Buckland, a mesma dubladora da 2B de Nier Automata, para dar a voz a Pi, que é a protagonista de Motor Slice. E mesmo com um orçamento de 2 pão de sal, os dois irmãos ainda assim contrataram uma dubladora desse nível. Isso mostra o quanto eles apostaram no marketing da personagem. E como uma forma de trazer uma imersão pro jogador, eles criaram o Warp, que é literalmente você. A câmera do jogo é um personagem, ela enxerga a Pi e a Pi enxerga ela. Ou seja, a Pi sabe que você existe. E foi exatamente isso que fez o jogo viralizar. No começo, os vídeos do desenvolvimento do jogo pegavam 37 mil views, 65 mil views e iam caindo com o passar dos clipes. Até que em março de 2025 saiu um vídeo chamado Ela Gosta de Tocar nas Coisas, que mostra a Pi reagindo aos elementos do cenário. E só esse vídeo pegou 500 mil views. E ali foi um grande ponto de virada pro marketing do jogo. A partir desse vídeo, todos os vídeos em seguida, a Pi apareceu. E o ápice de todo o marketing foi Eu Fiz um Menu muito bem desenvolvido, que pegou 3,5 milhões de views, mais do que muito trailer de jogo AAA. No menu, se você clicar no rosto dela, ela espanta o cursor. Se você fecha o jogo, ela dá tchau. E se você ficar enchendo muito o saco dela, ela mesmo vai lá e fecha o seu jogo. O que era muito genial. E a comunidade vendo isso, o jogo ganhou muitos fãs. Além de que muitos fãs começaram a sugerir mecânicas pro jogo. E os desenvolvedores simplesmente atendiam. E a cada pedido atendido por eles, eles criavam um vídeo que viralizava de novo. E com isso, eles faziam duas coisas. Eles viralizavam o jogo, trazendo mais fãs pra ele, e deixavam os fãs ainda mais felizes por eles estarem fazendo as mecânicas que eles queriam. E outra coisa interessante é que quando a demo do jogo saiu, ela veio cheia de bugs. E em vez dos desenvolvedores fingirem que esses bugs não existem, eles simplesmente postaram um vídeo tirando sarro dos bugs do seu próprio jogo. Isso foi simplesmente genial. Assim, eles geravam uma identidade pro jogo e ao mesmo tempo deixavam claro que o jogo foi feito para os fãs. E sabe por que isso é tão importante? Porque de nada adianta ter 250 mil listas de desejos e apenas 1000 pessoas comprarem um jogo. Agradando os fãs, eles garantiam que o jogo iria vender bastante no lançamento. Praticamente, eles criaram um sistema onde os vídeos do jogo viralizavam, quem assistia e gostava pedia mecânicas, eles criavam essas mecânicas, deixando as pessoas felizes. E no final de tudo, fazer os fãs do jogo feliz convertia vendas no dia do lançamento. E nada disso foi sorte. Na verdade, os desenvolvedores do jogo sabiam muito bem dessa tática. Quando a galera perguntava como apoiar o jogo do Motor Slice, um dos desenvolvedores simplesmente respondeu: eu não tenho Patreon, então a melhor forma de apoiar é compartilhando os vídeos do nosso canal. Ou seja, ele sabia que viralizar o jogo seria muito melhor do que pedir dinheiro pra fazer ele. Além disso, eles também usaram cada ferramenta do Steam do jeito mais perfeito possível. Eles soltaram a demo do Motor Slice no Steam Next Fest. E tem um detalhe que pouca gente sabe sobre esse festival. Ele não salva o jogo que tá indo mal, ele amplifica o que tá indo bem. Então, o Motor Slice já tava chegando com uma lista de desejos fortíssima. E com a demo no festival, ele acabou multiplicando. E o jogo acabou ficando entre as 50 demos mais jogadas do festival da Steam. Além disso, também tem os bundles. O jogo entrou com vários pacotes com jogos de outros estúdios, incluindo Ghost Runner 2, que tem um público de parkour praticamente igual. Ou seja, eles fizeram um pacote com um concorrente, em que se você comprasse o jogo concorrente, você ganhava o Motor Slice junto. Praticamente, os dois jogos saíam ganhando nesses bundles. E a parte mais perfeita do marketing foi disponibilizar ele direto no Game Pass logo no dia 1. Normalmente, isso significa que a Microsoft pagou um valor pro estúdio antes do jogo vender qualquer cópia. Ou seja, o marketing com os vídeos do YouTube foi tão grande que eles conseguiram alcançar a Microsoft, que viu o potencial no jogo e botou ele direto no Game Pass. E entrar no Game Pass logo no primeiro dia do lançamento é algo muito bom. Afinal, lá só entram jogos que foram escolhidos pela Microsoft. Então muita gente ficaria curiosa de entender por que Motor Slice entrou pra lá. E assim, eles ganhariam mais fãs ainda. E no fim, de nada adianta ter um marketing perfeito e o jogo em si não entregar uma gameplay digna. Mas sim, ele realmente entregou. O jogo teve 86% das avaliações positivas na Steam e se tornou um dos jogos indies mais vendidos de 2026. E tudo isso vindo de um jogo brasileiro é realmente incrível. Praticamente, eles criaram a forma Motor Slice de fazer um marketing. E se tem uma coisa que é muito importante desse vídeo e que vocês provavelmente até se esqueceram, é que eles passaram 5 anos da sua vida fazendo um jogo. 5 anos acordando todo dia pra trabalhar na mesma coisa. E ainda assim, ele foi um fracasso gigantesco. Só que ao invés desses dois existirem, eles simplesmente voltaram e criaram um dos jogos indies mais incríveis de 2026. Então, quando vocês falharem em alguma coisa nas suas vidas, não se perguntem o porquê eu falhei, mas sim, o que isso pode me ensinar. Afinal, foi essa pergunta que fez Motor Slice se tornar um grande sucesso.